não pode ser substituído. Coloque isso em sua mente, não se esqueça jamais. O tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo onde cada um de nós tem que se posicionar de maneira muito objetiva diante do que Deus está nos oferecendo. Portanto, não coloque nada e ninguém no lugar de Cristo Jesus, porque se você fizer isso, será derrubado, assim como tudo aquilo que você construiu. Portanto, o princípio das dores, ela estabelece essa primeira realidade. Em segundo lugar, haverão guerras e rumores de guerras. Eu e você somos testemunhas. Durante anos, séculos, o mundo em guerra. Agora, no início do ano, dia 24 de janeiro, se não me engano, houve quase a possibilidade da Terceira Guerra Mundial, quando o Irã lançou mísseis contra navios da OTAN. E isso gerou um conflito que começou um disse que me disse, os Estados Unidos revidou, e aí o Irã rebateu de novo. Durante o período de janeiro, quase nós entramos num conflito que envolveria o mundo inteiro. Então estamos nos princípios das dores. Além disso, nós teríamos, o verso 7 afirma, Jesus disse, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Nós temos visto, meus irmãos, no dia a dia, conflitos sociais que têm acontecido no nosso país, países vizinhos, países contra nós. O Brasil sempre foi um país de paz com todo mundo, mas agora está fazendo parte de um lado. E isso tem gerado conflitos. E até entre nós mesmos, brasileiros, nós estamos divididos em dois grupos. Podemos pensar diferente, é o direito de cada um de nós, mas não podemos simplesmente atacar o outro porque ele não acredita como nós. Esse é o argumento do inimigo, porque vocês não andam conosco, nós vamos atacá-lo. Nós como crentes não temos esse princípio. Jesus mesmo afirma que também, ali no verso 7, problemas naturais, haverão fomes, terremotos, e quando você abre o livro do Apocalipse, você vê que haverão mortes por doenças. Hoje no mundo são mais de 25 mil pessoas que morreram por causa do coronavírus e não terminou, mas morrerão. Precisamos estar assim preparados, mas entender que isto não é o fim, é apenas o princípio das dores, que vem acontecendo durante centenas de anos. Aí Jesus entra numa segunda etapa. Primeiro princípio, agora, aí no verso 8 ele diz, porém tudo isso é o princípio das dores, é o começo, ainda não é o evento final. Mas aí no verso 9 ele diz, então, depois desse princípio de dores, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus Cristo, a nossa vida é paz, mas aos olhos dos outros é problema, porque a mensagem que pregamos é a mensagem que diz, pare de olhar para si mesmo e comece a olhar para Deus. Pare de querer fazer sua própria vontade e comece a fazer a vontade de Deus. Pare de sonhar os seus sonhos apenas e comece a colocar seus sonhos a partir do sonho de Deus. Deus nos criou para termos uma relação com Ele diária. Mas Jesus continua dizendo de que essa situação não vai ser apenas externa, e nós já temos vivido isso. Perseguição, igrejas, crentes, pessoas do mundo servindo a Cristo sendo perseguidas por causa de Jesus. No nosso país isso já tem acontecido. É velado ainda, mas acontece, principalmente na internet. Quem não soube no ano passado, em dezembro, aquele grupo de comédia fazendo uma sátira de Jesus, desrespeitando a figura de Jesus, achando que com isso eles estariam fazendo uma releitura. Não estou aqui nem você para ficar brigando com eles, nem ofendendo a eles.
eles um dia prestarão contas de seus atos a Deus. No início do ano, no Carnaval, eu não assisti, soube pelas revistas, jornais e tudo mais, e aí eu tive a curiosidade de ver um filme falando sobre isso, e realmente um dos blocos carnavalescos falou de Jesus e que Satanás derrotou Jesus Cristo. Isso é uma forma de perseguir. Quando homens que antigamente olhavam para nós e nos olhavam com respeito, hoje olham para muitos de nós e dizem que somos ignorantes. As coisas estão mudando, meus irmãos, e estamos vivenciando um tempo em que Jesus profetizou, a verdadeira profecia. No verso 10, Jesus diz: neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Meus irmãos, isso não é só no mundo, não, isso dentro da igreja. O escândalo, a traição, o odiar um ao outro, o não perdoar o seu irmão em seu pecado. Quando errou com você, você faz parte deste grupo de homens e mulheres que não estão obedecendo a Deus. Se em seu coração não há perdão, não há como existir a presença de Deus. Se Deus não é presente, você está vivendo um tempo de dores sozinho. Não deixe isso acontecer. Clame ao Senhor para encher o seu coração de perdão. Estender a mão a quem te ofendeu, até quem te traiu. Porque este é o tempo que precisamos agir e trabalhar. O Senhor Jesus continua dizendo exatamente isso, de que no meio do povo dele haveriam escândalos. E nós somos testemunhas de muitos escândalos que têm acontecido dentro da igreja. Alguns escondem, alguns até vão à igreja, continuam indo, sorrindo, abraçando. Mas um dia se depararão com Cristo. E talvez, se não houver arrependimento até lá, estes chegarão a Jesus e dizem: mestre, em teu nome pregamos, em teu nome até expulsamos demônio, e ele vai dizer: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Obediência, meus irmãos. Fazer a vontade de Deus o quanto antes. No verso 11, então, Jesus nos afirma que nesse tempo, depois do princípio das dores, haverão, olha aqui, parece que é notícia de ontem, isso aconteceu ontem aqui no Brasil. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tem muita gente aí sibilando, chiando, assoprando, pulando nos púlpitos, dizendo que é unção, e como às vezes eu gosto de dizer, unção e outros não. Não é o tamanho do salto, do grito, do suor no rosto, que faz um homem e uma mulher estar falando em nome de Deus. Mas é quando nós nos esforçamos, mesmo na nossa limitação, a testemunhar da graça, falar do amor de Cristo, mostrar a melhor resposta de Deus, mas acima de tudo, obedecer nas mínimas coisas o que o Senhor tem nos orientado a obedecer. No verso 12, então, Jesus diz que esse tempo acontecerá algo que realmente hoje nós temos vivido isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A intensidade da iniquidade abafa o calor do amor por Deus e pelo próximo. Quando estamos sendo guiados pelos nossos desejos e pelo pecado, não temos tempo de amar aqueles que Deus determina que amemos. Você precisa entender isto. Santidade Deus espera de nós, e Ele quer que sejamos santos, mas santidade não é perfeição, é a busca da vontade de Deus na nossa vida.
É por esta razão que há uma frieza na igreja. É por esta razão que muitos estão deixando de vir à comunhão, no culto, na igreja. Alguns nem estão participando desse momento do culto. Membros da igreja estão possivelmente vendo filmes, possivelmente vendo jogos, possivelmente vendo Netflix. Sabe por quê? Porque se pararem para pensar, vão começar a se sentir culpados. Então preenche a mente daquilo que não é de Deus, para não ter que se preocupar com isso. Porque o encontro com Deus revela quem somos. E só podemos estar com Deus se andarmos como Ele quer que andemos. A iniquidade existe hoje. E muitos de nós estão frios porque têm deixado seus corações dominados pelas próprias vontades. Está na hora de mudar. Jesus Cristo continua a sua reflexão e sua profecia, e no verso 13 ele faz uma afirmação muito importante: e aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Persistência, meu irmão, persistência. Você tem que persistir. Manter-se firme, mesmo quando não tem a resposta que é do seu agrado. É difícil. Muitas vezes a gente tem vontade de correr fora. Porque às vezes a gente vê mais coisas que não nos agradam do que aquilo que gostaríamos. Mas Deus nos chamou para admitir as nossas falhas, admitir os nossos erros e nos esforçarmos para sermos melhores, em obediência à sua palavra. Jesus então finaliza o verso 14 de uma forma que é muito marcante para mim, que é depois da persistência, depois que você se manter firme, vai acontecer uma coisa que já está acontecendo, e eu acredito piamente de que está acontecendo agora. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que todo olho verá quando Cristo vier. E a volta de Jesus não acontecerá antes que estes fatos estejam acontecendo. Mas o verso 14, ele fecha de uma maneira maravilhosa, como se Jesus estivesse dando esperança ao nosso coração. Não será a dureza do coração dos homens, não será a perseguição, não serão os conflitos sociais, não serão as guerras, não será a resistência até de Satanás que vai vencer. Por que razão? Porque no verso 14 diz assim: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Neste exato momento, milhões de pessoas, por não poderem sair de casa, estão presas nos seus computadores, nos seus celulares, prestando atenção não somente em pregadores, mas em outros tipos de mensagem. Jesus Cristo tem aqui um dos melhores momentos da história para dizer: eu cheguei. O homem faz escolhas erradas, comete até crimes que tiram a vida. E Deus não se aproveita da maldade do homem, porque Deus não usa a maldade. Mas Deus, diante da maldade do homem, ele encontra uma forma de ser justo, porque ele é justo. E em meio a essa situação, que todos nós estamos obrigados a ficar fechados em nossas casas, estamos levando o Evangelho por todo mundo, de uma maneira como nunca as igrejas fizeram. Até então, ia para o templo, ficava lá. Algumas igrejas filmavam e mandavam pela internet. Alguns crentes diziam: crente que fica em casa vendo televisão e culto pela televisão não é crente. Agora você é crente ou não é? Você está em casa, você está participando de um culto pela internet. Jesus Cristo morreu por nós para que pudéssemos ser testemunhas em todos os lugares, não somente no templo. O templo não é a igreja somos nós, servindo a Deus, tendo Cristo por cabeça em todo lugar e em todo o tempo.
Use esse espaço agora para falar aos seus filhos, seus pais, seus irmãos. Obedeça a Deus, não tenha medo, porque assim você vencerá a iniquidade, porque assim você perseverará até o fim, porque tempos difíceis depois desses virão, mais difíceis ainda. Se você ler o verso 15 em diante, você vai ver a tribulação. Alguns crentes, Deus queira que seja assim. Deus queira que seja assim. Virá a tribulação e alguns dizem que Deus vai levar a sua igreja para os céus para que a igreja não passe pela tribulação. Eu não consigo entender isto. Eu não vejo isso no texto bíblico. A igreja vai passar pela tribulação. Ela só não vai sofrer a intensidade dela por causa do amor de Cristo. A intensidade plena da dor. Porque Cristo Jesus nos protegerá de um mal maior, mas haverá sofrimento. Se queremos estar preparados para o futuro, temos que viver a obediência de Deus agora, aqui, nesse momento. Se queremos vencer o que vem pela frente, precisamos hoje nos preparar. Porque se não nos prepararmos hoje, quando vier a dor real, maior, não poderemos usufruir o que vai acontecer depois desse período, que é a vinda de Cristo. Jesus Cristo virá. Virá para te buscar, virá para me buscar. Não porque eu mereço, ou porque você ou nós merecemos, mas porque Ele nos amou primeiro. E aqueles que estão na sua mão, de modo nenhum Ele lança fora. Por isso, meu irmão, Covid não é nada diante da desobediência da vontade de Deus. H1N1, peste não sei do que, vírus não sei o que lá, bactéria, falta de dinheiro, ficar preso em 4 paredes durante o dia todo, sem expectativa, isso não é nada diante de uma vida sem a bênção e o cuidado de Deus. Ele morreu por você. Viva a sua vida sobre essa certeza e principalmente com a compreensão de que tudo que nós estamos passando não é para piorar a nossa vida, mas é para nos comprometermos, nos integrarmos totalmente e entregarmos totalmente a nossa vida aos cuidados de Deus. Que Deus possa te abençoar, possa te dar uma noite de paz. Pode parecer que essa mensagem trouxe medo, pastor, a vida... Não. Se você está obedecendo, se você está procurando fazer a vontade de Deus, se você está lutando para isto, eu te garanto, meu irmão, Ele está cuidando de você. E que por mais medos que possam surgir, ainda assim o seu Redentor vive. E Ele disse, eis que estou convosco até o fim dos tempos. Que Deus te abençoe, que tenha te dado uma noite abençoada, que você tenha aproveitado esse tempo para orar, cantar, falar com Deus. Porque Ele merece o nosso melhor. Que a paz e a graça de Jesus estejam com todos.